Oi, gente, meu nome é Clarice. Eu vim contar um pouco sobre a minha experiência com a ICC, que é a insuficiência istmo-cervical, que eu descobri quando eu estava grávida. Para quem não sabe, a ICC é quando o colo não suporta peso. Então, conforme o bebê vai ganhando, vai adquirindo peso, o colo vai dilatando e pode ocorrer um parto prematuro. Bom, quando eu tava com 23 semanas, eu fui pra minha consulta do pré-natal e a médica viu que eu ainda não tinha feito a ultrassom do segundo trimestre. Então, no mesmo dia ela já me encaminhou pra fazer, porque ela disse que era muito importante. E eu fui fazer a ultrassom. Quando eu cheguei lá, o médico fez a ultrassom, disse que tava tudo normal. Quando eu levantei da cadeira, ele falou assim, espera, deita de novo que eu vou ver quanto tá medindo o seu colo, porque ele tinha esquecido. E assim que ele mediu, ele viu que estava com 0,7 centímetros, né? Menos de 1 centímetro, estava muito curto. E ele já colocou lá no laudo que era um grande risco para o bebê nascer prematuro. Então ele disse, olha, vai para a emergência do plano, porque o bebê pode nascer a qualquer momento. E lá eles talvez vão fazer uma cerclagem, que é quando eles costuram o colo do útero. Então eu não tinha entendido ainda o grau do problema, fui tranquila para a emergência do plano. E quando eu cheguei lá, a médica foi fazer um exame de toque e no exame de toque ela conseguiu ver a minha bolsa. Ela colocou aquele espéculo e aí, então, quando ela abriu, ela conseguiu ver a bolsa. Ela tirou uma foto e me mostrou. Quando ela me mostrou essa foto, pronto, o mundo parou pra mim e eu comecei a passar mal. Ela falou assim, você tá entendendo? Aí eu, espera que eu ainda tô digerindo. E eu comecei a passar mal, minha pressão caiu. E tanto que a gente tava bem longe dela por conta da pandemia, né? Ela tava numa mesa bem na frente, eu encostado na parede, ela pediu pra mim me aproximar. Ela tirou minha pressão, segurou minha mão, passou álcool em mim, porque eu tava passando mal de verdade. Então ela disse, então a gente pode fazer uma cerclagem, como o seu colo já tá muito curto, é uma cerclagem heróica, que vai ser, que o seu colo vai ser costurado. Vai vir um médico aqui amanhã só pra fazer isso, tá certo. Aí eu pensei, meu plano não cobre internação, não cobre cirurgia, será que ele vai cobrir esse procedimento? Porque eu tinha feito o plano depois que eu engravidei, só pra fazer as ultrassons, exame de sangue, porque eu achava melhor do que fazer no posto. E como eu imaginei, o meu plano não cobria, então ela me encaminhou para um hospital público e no mesmo dia eu já fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eles já me internaram e no mesmo dia uma assistente social veio conversar comigo. Ela falou assim, você entende o que tá acontecendo? Que o seu colo tá muito curto, que o seu bebê pode nascer a qualquer momento e que se ele nascer você só tá com 23 semanas, então ele tem poucas chances. A gente vai fazer de tudo pra dar certo, mas ele é muito pequenininho ainda. Aí eu, tudo bem, mas eu, assim, em mim eu tava confiando em Deus que ia dar tudo certo, sabe? Eu fiquei aflita, claro, mas eu confiei em Deus demais e mesmo ela falando isso, eu não fiquei... eu não acreditei no que ela falou, não recebi, sabe, isso. Eles fizeram outra ultrassom e detectaram que eu tava com SLUD também, que é uma infecção que dá por conta do colo tá muito curto. Então eles começaram um tratamento com antibiótico. Eu passei 7 dias tomando esse antibiótico para combater o SLUD, porque ele podia fazer com que a bolsa rompesse. E eles não falavam. Eu fiquei internada 7 dias, eles não falavam o que é que eles iam fazer, se eles iam fazer uma cerclagem ou colocar um berçário, porque eu já tinha pesquisado que é uma coisa alternativa, só que o SUS ele não cobre, então eles poderiam fazer a cerclagem. Só que eu já tava com 7 dias que eu tava lá e nada deles falarem nada. Então eu comecei a chorar, as médicas iam me dar um remédio e eu tava sempre chorando, então o médico veio conversar comigo, falando assim, olha, a gente marcou a sua cerclagem para amanhã
amanhã de manhã. Então hoje, a partir de 10 horas, você não come mais nada, porque amanhã cedinho a gente vai fazer sua cerclagem. Então eu já fiquei mais calma. Nesse mesmo dia, eu já tava com 24 semanas, certo? Então nesse mesmo dia, eles já me deram a primeira dose do corticoide, que é pra amadurecer o pulmão do bebê. E eu aguardei a cerclagem no outro dia. Passou a manhã, passou a tarde e nada deles me chamarem para fazer o procedimento. Então eu comecei a chorar de novo, fiquei desesperada, porque eu achei que eles estavam assim, sendo negligentes comigo, sabe? Porque meu bebê podia nascer a qualquer momento e eles não estavam fazendo nada. Então eu comecei a chorar. E a médica veio conversar comigo de novo, falou assim: Clarice, nós não lhe chamamos para fazer a cerclagem porque o médico conseguiu um pessário. Não é um procedimento que a gente faz pelo SUS, mas ele conseguiu e a gente vai fazer isso pra você. Gente, sabe quando parece assim que Deus... Você sabe que Deus tá cuidando de você? Foi algo assim inexplicável. Nesse mesmo dia eu tomei a segunda dose do corticoide e no outro dia eles me chamaram pra botar o pessário à tarde. Me chamaram, me colocaram lá na sala, quando fizeram outro ultrassom. Quando mediram, meu colo já tava com 0,4 centímetros, menos de meio centímetro, e tava flácido quando eles fizeram o exame de toque. Lá é uma maternidade escola, tinham vários estudantes, então a residente que colocou o pessário não doeu. O que doeu mesmo foi o exame de toque que eles fizeram, porque foi uns 3 médicos que fizeram exame de toque em mim, já que é uma maternidade escola, estudante. Eles perguntaram se eles podiam fazer, porque eles estavam estudando, né? Gostariam de saber como era, então eu permiti. Mas isso me lascou, porque no outro dia eu não aguentava de dor nas costas e foi horrível. Passei o dia inteiro sentindo muita dor mesmo, que eu não consegui nem comer, não consegui fazer nada. E no outro dia eles me deram alta e eu tava sentindo muita dor. Eles me deram alta de manhã, mas eu não fui embora porque eu tava sentindo muita dor. Eles me deram dipirona na veia, então quando foi à noite eu tava melhor, eu quis ir pra casa, porque eu não aguentava mais, já eram 10 dias lá no hospital. E sozinha, por conta da pandemia, não podia ter acompanhante, então eu não podia me levantar, eu tinha que fazer repouso absoluto. E eu tive que ficar sozinha, então não cumpri o repouso porque eu tinha que ir no banheiro, eu tinha que fazer as minhas coisas lá no hospital porque não tinha ninguém pra ficar comigo. Então eu fui pra casa e eu ficava deitada o tempo todo na cama com um travesseiro bem grande assim nas minhas costas pra não forçar o meu colo. E eu só levantava pra ir no banheiro, tomar banho, eu comia deitada. E eu também levantava pra ir pras consultas. Na minha primeira consulta, a médica falou assim que achava que a minha gravidez iria no máximo até as 29 semanas, porque o meu colo tava muito curto. E quando chegou nas 29 semanas, eu fiquei assustada, com medo de me mexer e ele nascer. E senti dor e a bolsa estourar, mas não aconteceu. Passou as 29, 31, 32, quando eu ia pra consulta, porque eu tinha consulta toda semana, já que era uma gravidez de risco. Quando chegou nas 32 semanas, eu não acreditava que eu tinha chegado naquela idade gestacional. E toda semana era uma vitória. Quando eu cheguei em 34 semanas, eu já fiquei bem mais tranquila, porque enquanto eu tava... Antes eu ficava chorando, eu ficava muito triste, eu não queria conversar com ninguém. Tanto que a maioria das minhas amigas não sabiam. Só quem sabia mesmo era a minha família, as pessoas assim que eram mais próximas de mim, porque eu não queria falar isso pra ninguém. Eu sumi praticamente, né? E por conta da pandemia também todo mundo ficou em casa. Muita gente nem sabe. Eu acho que algumas pessoas que me conhecem vão assistir e vão ficar assim, nossa, eu não sabia que elas tinham passado por isso. Então, quando eu cheguei nas 32 semanas, eu fiquei bem mais tranquila. Eu comecei a fazer as coisas em casa, eu não pegava peso, né? Mas eu lavava a louça, fazia o almoço, que era o que era mais importante.
E todo final de semana a minha mãe vinha pra cá e fazia um faxinão aqui em casa e deixava a casa toda limpinha. Quando eu fiz 36 semanas, a médica marcou de tirar o pessário. Eu tirei com 37. E eu não vou dizer que foi fácil, porque foi muito pior do que colocar. Doeu muito, porque ele fica assim, entranhado, sabe? Em você, ele fixa assim de uma forma. Já eram o quê? Umas 10 semanas que eu tava com ele. Eu coloquei com 24 semanas, eu tirei com 37. Então tava há muito tempo com ele em mim, né? Então pra tirar foi péssimo. Ela disse assim que algumas pessoas precisam internar pra tomar anestesia pra conseguir tirar. E eu não queria, meu Deus. Eu vou aguentar porque eu não quero tomar anestesia, eu morria de medo. Então eu aguentei firme, ela conseguiu tirar, mas foi horrível. Parecia que ela tava arrancando meu útero junto. Mas depois que ela conseguiu tirar, assim, foi um alívio. Ele saiu todo ensanguentado. Ela fez exame de toque, mas estava com 3 centímetros de dilatação. E eu não senti, durante 3 semanas eu não senti nada. O Davi nasceu com 40 semanas, que foi quando eu comecei a sentir as contrações. E não nasceu de parto normal, porque eu não tive passagem, acredita? Até 5 ou foi 6 centímetros e eu não consegui ter ele por parto normal, porque a minha dilatação eu não tive, eu tava sentindo contração assim de segundos e segundos e não dilatava mais nada, ele já tava ficando com os batimentos fracos. Então eles tiveram que fazer uma cesárea de urgência. Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje ele tá aqui, ele já tá com 1 mês. Eu sempre quis vir fazer um vídeo falando sobre isso, porque quando eu pesquisei, eu não vi pessoas que tinham colo tão curto, sabe? Quando eu pesquisava era, tá com 2 centímetros, não que isso não seja pouco, mas o meu tava com 0,4 centímetros. Então, eu quis muito vir contar o meu relato para ajudar mulheres que têm esse problema, que é uma coisa assim que é muito desconhecida ainda, porque eu não sabia que isso existia. E graças a Deus eu consegui descobrir a tempo, porque mesmo que eu não tivesse dilatação, quando ele fosse nascer, a minha bolsa podia ter estourado e ele podia ter nascido prematuro. E graças a Deus isso não aconteceu, hoje ele tá aqui. E mesmo que eu passei todo esse tempo de repouso, que é horrível, você não poder fazer nada, é triste, você fica pensando muita coisa ruim, eu só chorava. Então é isso, tchau.